Fala, turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Exponencial e hoje a gente vai falar verdades duras verdades. Estamos aqui com a doutora Aline Rezende, cirurgia plástica de Piracicaba, não de Piracicaba, né? Atuando em Piracicaba, atuando também em São Paulo. Tu é Goiânia? Sou goiana. Tu é Goiana? Uhum. Te apresenta então para o pessoal aí, Aline. Então, meu nome é Aline, sou cirurgiã plástica, sou goiana, mas estou em São Paulo há mais de 15 anos e atualmente atuo principalmente em Piracicaba e conheci o pessoal da Exponencial há mais ou menos uns 10 meses e estou com eles há 6 meses. Legal. A gente tem bastante coisa bacana para falar e até já dando assim um spoiler para a galera que estiver escutando em casa, a gente vai falar sobre o que a gente estava conversando agora há pouco, que é a questão de se ostentar muito e se a gente precisa ostentar e ter carrão e gastar para realmente se posicionar no mercado. Esse foi um tema que surgiu aqui porque os plásticos têm muito essa cultura tudo que envolve estética, plástica, dermatologia, que eu tenho que estar consumindo muito luxo e até que ponto isso é verdade. Só que também tem 3 coisas que eu noto que os profissionais que se desenvolvem, que crescem na carreira e têm tanto sucesso financeiro quanto satisfação pessoal, tem 3 características que eu acho que a gente vai conseguir explorar aqui nesse episódio. E a primeira delas é ter as caixinhas, as gavetinhas organizadas. Ter ali a gavetinha de casa organizada, os investimentos organizados. E organizado não é ter toque, é só tipo, ter organizado, ter as coisas no seu lugar. Que acho que é uma coisa que tu tem bastante. Mas Sim. fala aí teus primeiros pensamentos a respeito disso para a gente desenvolver a ideia. Acho que isso é interessante de ter clareza. Eu acho que o principal é ter clareza dessas caixinhas e essa organização financeira para questão de prioridades. Você colocar objetivos ali na sua vida e ter metas e falar, eu vou reservar esse dinheiro para esse objetivo, para aquele objetivo e conseguir ter uma clareza em questão de prioridade. Falar, não, agora não é o momento de gastar com isso porque eu tenho uma meta e um objetivo de gastar com tal coisa no futuro. Eu acho que o fato de você conseguir organizar essas caixinhas, como você disse, vai te ajudar a ter mais segurança no futuro e acho que te ajuda também a desenvolver melhor ali os planejamentos e a organização, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Definitivamente, das 3 coisas que eu noto, essa é uma. Espero que a gente consiga falar as próximas 2 ao longo do podcast. E para quem está começando a escutar, eu já peço a avaliaçãozinha de 5 estrelas, porque se pede no meio, a galera não avalia. Aline, me fala aí um pouco essa questão de ter toda essa visão e organização. É algo que se perde muito a mão em algumas áreas e o médico perde muito. Estava me falando sobre o último congresso de cirurgia plástica, que tinha um negócio lá da Porsche. Como que é isso? É muito comum entre cirurgiões plásticos que para você ser bem sucedido, você tem que estar andando de Porsche. Isso é bem comum. E aí tem um Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, há 2 anos foi em Campinas, e eu estava participando ali da organização. E aí tinha um stand lá e tinha um Porsche 911 bem na entrada assim, do Congresso. E aí para mim foi até impactante. Eu falei, nossa, olha o quanto eles são espertos, porque eles vieram no nicho de onde realmente eles vendem. Porque o cirurgião plástico posta vídeo ali na rede social, ostentando. Eu respeito, eu acho que cada um tem uma forma de atuar ali na rede social, mas se fosse uma paciente, não vejo que o cirurgião plástico que eu vou procurar, ele precisa estar postando um Porsche na rede social para ser bem sucedido. Isso não seria a minha visão. E eu percebo que as minhas pacientes são parecidas comigo, têm a minha visão, e não necessariamente ostentar vai me trazer mais pacientes. Acho que tem que estar bem vestida assim, mas isso não significa que eu tenho que estar de marca de cima e embaixo. Eu acho que a imagem, ela vende, com certeza, não estou mentindo, mas você consegue não necessariamente precisar de grandes marcas para transmitir uma imagem de autoridade. Você consegue educar o seu paciente, ser ético ali na rede social e isso vai te trazer autoridade ao longo dos anos. Esses dias a gente estava numa discussão em um grupo e uma médica, ela falou que ela tem que estar sempre bem vestida, que tem que gastar, que tem que investir em roupa, que isso é um investimento em marketing.
E aí eu pensei, cara, Até certo ponto. até certo ponto isso é verdadeiro, assim, se tu quer, dependendo do público que tu quer atingir. E aliás, tipo, tu tem que estar, né, tem que ser congruente. Sim. Mas qual é o ponto em que isso se torna uma desculpa para comprar um monte de bolsas caras? Eu acho. Porque até certo ponto concordo, você tem que estar bem vestida, você tem que estar bem apresentada, porque a imagem vai vender. Se você quer trabalhar ali com um público mais selecionado, um público classe A, mas não é desculpa para ficar desfilando bolsas de marca ou roupa de marca. Você consegue sim estar super bem vestida e não necessariamente ter que gastar tanto assim para expor isso para os pacientes. Chega até um ponto, na minha visão, de que você, quando você ostenta muito, tá com logomarca de cima e embaixo, isso já fica até feio. Entendeu? Se você exagerar um pouco, vai perder a mão. Então, talvez use como desculpa para consumir. E talvez o problema seja dela, né? Um consumismo excessivo, mas que é um problema dela. Não necessariamente ela só quer esconder isso, falando que é uma desculpa porque ela precisa disso para a profissão. Perde um pouco realmente a elegância quando tu tá. É só isso, parece que tu quer projetar tanto isso, e a gente sabe o quanto que a pessoa tem que abrir mão de outras coisas para estar projetando quando a gente leva isso para um extremo. Tu conhece colegas, tu vê pessoas que são que tem uma clínica que muitas vezes não tem tanto caixa assim, que tu suspeita que talvez a pessoa tire todo o dinheiro da PJ só para bancar um Sim. estilo de vida? Sim, conheço casos reais de colegas assim, e existe aquela conversa entre colegas, né, de nossa, tal pessoa fatura muito, mas o lucro da clínica é muito ruim, então não necessariamente a rede social ou o lucro bruto dessa pessoa vai tá mostrando qual é o lucro líquido e o que sobra no final das contas, né? E se ela tira tudo da PJ, a PJ não está saudável financeiramente. Cara, isso é uma tecla que a gente bate muito, porque a gente vê muito desse perfil também, a gente vê muito isso acontecendo, e é comum agora, a gente está no final do ano, né? A gente vai ter esse período de recesso, tem gente que está desesperada porque não consegue, não pode baixar um pouquinho a demanda da clínica, não pode não atender, não pode tirar umas férias, justamente porque tem zero caixa, zero organização, quando na verdade poderia ter. E esse é o primeiro elemento que a gente vê nas pessoas que conseguem crescer o seu negócio, é a pessoa que desde sempre tem em si ou desenvolve em si em algum momento uma noção muito grande de quais são as caixinhas até da minha vida pessoal. Como que eu organizo a minha disciplina na minha vida pessoal financeira para botar cada coisa na sua devida gavetinha, né? Ter os pratinhos equilibrados em certo ponto. Poxa, como que eu encaixo minha atividade física, como que eu encaixo minha alimentação, como que eu encaixo meus gastos, como que eu encaixo... Então, uma pessoa que tu vive isso e tu traz muito disso. Da onde que vem para ti esse background de se organizar dessa forma e já ter essa visão desde o início da carreira? Acho que vem de duas coisas. Acho que a criação que os meus pais me deram, a educação financeira de nunca gastar mais do que você ganhava. Meu pai sempre foi uma pessoa muito correta ali, sempre educou os filhos financeiramente para isso. E o meu marido é empresário, então eu tô com ele há 8 anos e ele também me orienta muito isso. Desde que eu estava na residência, a gente se conheceu na residência, e aí eu tinha a bolsa da residência mais os plantões que eu ganhava. E ele falava, ó, você tá ganhando tanto, 30% você tem que guardar. Então, 30% vai estar guardado para investimento. Então, vai colocando ali no fundo de investimento, no banco, porque quando você sair, você já tem uma reserva financeira. E ele falava assim: você tem que ter, no mínimo, no banco, 3 meses de reserva de emergência, porque se você parar de trabalhar, você é autônoma. Então, como que você vai se sustentar se você ficar doente? Sabe, de dinheiro pro seu pai? Não, você já não tá na idade mais disso, né? Então, você tem que ter ali a reserva de emergência para se sustentar, pelo menos, ele falava, de 3 a 6 meses. E quando eu me formei também, meu pai me falou sobre isso. Você vai ser autônoma, então já faz uma previdência privada. Então, eu fiz uma previdência privada no meu R1, por exemplo, da residência de cirurgia geral. Ganhava pouquíssimo, ganhava ali R$ 2.500 na residência, mas R$ 400 era da previdência privada, entendeu? Então, eu acho que é um pouco de... E buscar conhecimento também, né? Fiz vários cursos de gestão, fui atrás, corri
para buscar conhecimento, porque a gente não tem esse conhecimento financeiro, esse conhecimento de empresarial, que é difícil para nós médicos. Então, é buscar conhecimento e organizar financeiramente. Dá vontade, se terminou a residência, comprar um carro importado? Dá, mas não é o momento. Eu vou me endividar para isso? Não vou. Não existe a possibilidade de eu fazer uma dívida para uma coisa supérflua, entendeu? Na minha visão, claro. Tem pessoas que é prioridade. Cada um é cada um, né? Hoje tu tem um carro importado? Não tenho carro importado. E quais foram as últimas tecnologias que tu comprou para tua clínica? Eu comprei o Liftera e comprei o Etera com a plataforma de laser. Antes de ter o carro importado? Antes do carro importado, Tá e antes endividada? das bolsas caras. Não, graças a Deus não. Cara, essa é uma diferença gritante. Assim, tem muita gente que fala que não tem o dinheiro para investir. Se você não tem dinheiro para investir hoje, talvez você nunca vai ter dinheiro para investir. Para quem está escutando aqui é médico, realmente saber o quanto você custa, né? E entender que você precisa guardar um percentual ali. E a pessoa espera, não, eu só vou começar a investir quando eu tiver 10 mil reais por mês para investir. Esquece. Se viver com esse pensamento nunca vai chegar. Tem que determinar um percentual. Eu gostei disso de teu marido ter começado a botar isso na tua cabeça de 30% desde a residência. E o fato de ele viver isso também fez com que você botasse mais força ainda nessa ideia. Muito médico esquece que é autônomo. E, na verdade, tem muita gente que tem seu consultório, sua clínica, e no fim é só um CLT de luxo. A pessoa não consegue se ver enquanto funcionário da sua empresa e ser um empresário mesmo. Isso é verdade, é bem comum isso. E isso aí, consequentemente, causa bastante dor. E legal que tu tá num mercado que tende a consumir muito, mas tu não faz isso. Tu disse que isso também é um ponto que te gera identificação com o teu público, com as tuas pacientes. Sim. Você é cirurgia plástica, especialista em cirurgia facial, mas faz cirurgia plástica corpo também, que tem, acho que é até a maior demanda da plástica de forma geral. E eu vejo que muita gente faz promessas agressivas, opera pacientes que querem fazer uma lipo e tá bem, a paciente, sei lá, tem um MC enorme. Qual que é o teu posicionamento, tua visão em relação a isso? Isso até eu aprendi com um colega, assim, logo que eu terminei a residência, fui em uma palestra dele, e ele falava uma coisa que eu levei para a vida. Ele falava assim, se a própria paciente não se cuida, por que eu vou cuidar? Então, a paciente, eu sempre falo isso para as minhas pacientes abertamente, a cirurgia plástica ela é a cereja do bolo. Então, ela vem depois que a paciente se cuidou, tanto fisicamente quanto psicologicamente, para ser uma contemplação daquilo. Não adianta a gente pegar uma paciente que está emocionalmente fragilizada, uma paciente que está sem saúde, se ela está com obesidade, ela está inflamada, às vezes ela está diabética, com gordura visceral, e fazer uma cirurgia plástica. Primeiro que vai aumentar o risco de complicação. Então, não vale a pena, para mim como cirurgiã, claro, não estou falando de outros colegas, assumir esse risco de pôr esse paciente na mesa, porque eu vou ter mais risco de complicação, e a partir do momento que eu coloquei esse paciente na mesa, ele é minha responsabilidade. Se teve uma complicação, o paciente não vai falar assim, mas eu estava acima do peso. Não, eu que indiquei. A indicação errada foi minha, eu que submeti ele ao risco, porque eu tenho conhecimento técnico. Então, eu educo as pacientes ali na rede social, eu posto um pouco do lifestyle, como muita gente fala do marketing, de alimentação saudável, de treinar todos os dias, de mesmo tendo uma rotina muito intensa de horas de trabalho, eu vou sempre na academia. Se não dá para ir na academia, eu vou correr na rua, eu vou fazer um funcional em casa, para as pacientes entenderem que precisa disso, porque eu tive no começo de carreira, às vezes, um paciente ou outro que perdeu o resultado da lipoaspiração em 1 ano, e o paciente se frustrou e eu me frustrei mais ainda, né? Falei, nossa, tinha ficado tão bonito com 3 meses, tem foto ali, o paciente bem legal, assim, a lipo bonita, e em 1 ano o paciente tinha tido um reganho de peso, ele tava com mais gordura do que quando ele tinha feito a lipoaspiração. E aí foi frustrante para mim, pro paciente, obviamente. E aí, depois disso, eu falei assim, não, eu vou tentar educar os pacientes e para que elas cheguem no consultório entendendo que, mesmo que elas estejam um pouco acima do peso, eu vou indicar para o endócrino, vou indicar para o nutricionista, não é que eu não vou operar, mas eu vou fazer todo um preparo para o operatório e depois a gente chega no momento da cirurgia. E então é normal tu receber pacientes e dizer para elas que não vai operá-las, mesmo elas querendo serem operadas?
Sim. Elas muitas até já sabem, assim, elas falam, doutora, você vai me mandar emagrecer, né? Elas sabem que tá acima do peso, mas elas querem ir na clínica, no consultório, para poder ali se planejar. Então, elas querem ver um orçamento, saber quanto de peso ela precisa perder, tudo isso. Então, muitas pacientes eu falo não. O Pitangui falava isso, né? Que ele construiu a carreira dele com os nãos que ele deu para os pacientes. Não foi com os pacientes que ele operou, foi com os nãos que ele deu. Não sabia disso. O Pitangui falava isso. Então, é uma frase bem famosa dele. Que ele fala que ele construiu a reputação dele, toda a carreira dele, não foi com os pacientes que ele operou e teve sucesso, foi com os não que ele deu. Nossa, isso é muito forte. Porque no curto prazo, para a pessoa que está começando, esses nãos, eles podem custar porque a pessoa quer converter qualquer paciente. Só que no longo prazo, eu acredito que sustentável. É mais sustentável a longo prazo e você operar pacientes que você se identifica, pacientes que estão no seu estilo de vida. Eu acho que isso traz até um pouco mais... O pós-operatório da plástica é um pós-operatório que consome muito cirurgião plástico, né? Ele tem uma demanda grande ali de atenção das pacientes. Então, o fato de operar um paciente que não tá muito entendendo como é todo o processo, ele vai te demandar mais ainda. Então, isso ao longo dos anos vai te sugar a vida, né? Você vai envelhecer mais rápido. Eu tenho colegas que estão infelizes com a profissão e a culpa não é da profissão, é o nicho que ele foi, é o estilo de vida que ele escolheu, o estilo de medicina que ele escolheu. Se você trabalha com pacientes mais parecidos com você, que acredita no seu trabalho, eu acho que é mais prazeroso trabalhar dessa forma. O segundo ponto que eu tinha para falar que das pessoas que vão super bem é o nicho que elas escolhem, é o mercado que elas escolhem. Porque é determinante em que mercado você está. Isso vai determinar não somente teu sucesso financeiro, mas a tua satisfação pessoal. E você escolheu se posicionar dessa forma, se posicionar nos nãos. Com isso, você pega... Eu gostei muito disso, de a pessoa chega na tua frente falando, doutor, eu sei que você vai me mandar emagrecer, né? Porque se a paciente chega na cirurgia plástica já falando isso, quero uma paciente extremamente educada por você. Ela entendeu, tu entendeu que tu tá com o nicho que tu quer, esse é o perfil de pessoa que tu quer, porque essa paciente ela vai se comprometer com o processo. E aí por que ela já sabe isso? Porque ela te acompanha nas redes sociais e vê que você todo dia posta coisa de treino, posta coisa de rotina, posta coisas de disciplina, você projeta isso, gera essa identificação e mesmo a pessoa que está fora do peso, ela começa a pensar, pera, olha essa médica aqui, ela faz isso, isso e isso. Eu quero passar com ela, mas eu tenho que fazer isso daqui também. Foi algo assim que foi intencional tu começar esse movimento de postar o teu lifestyle para o consultório, ou tu postava o teu lifestyle e foi tipo uma consequência e depois tu viu que a coisa ganhou tração? Foi mais consequência. No começo, quando fui começar a trabalhar com Instagram, fiz alguns cursos de marketing digital e eles falavam muito aquelas regras, né? 70 profissional, 30 vida pessoal, que tem que mesclar e tal. E aí eu, aos poucos, fui mesclando e mostrando pitadas ali da vida pessoal. Como a atividade física e rotina e alimentação sempre fez parte da minha vida, foi natural. Eu fui postando assim, e aí muitas se identificam. Às vezes elas comentam no direct assim, nossa, você postou que você trabalhou 12 horas, foi pro consultório, você ainda foi na academia, agora eu tô com vergonha de não ter ido na academia hoje. Algumas comentam isso. Legal. Tô com vergonha de não ter ido na academia e você foi depois de 12 horas de cirurgia. Eu falo, pois é questão de prioridade. É de estabelecer prioridade, porque todo mundo fala, não tenho tempo. Mas se você falar isso, você não tem tempo para nada na vida. Todo mundo tem uma vida corrida. Claro que diferentes proporções, mas todo mundo tem uma vida corrida. É só você estabelecer prioridade. Acorda mais cedo. Essa semana mesmo eu recebi visita em casa. Meus pais estavam aqui, minha irmã também. E à noite eu precisava ficar com eles. Eu acordei todo dia mais cedo e fui na academia cedo, antes de trabalhar, para à noite poder estar com eles. Eu poderia dar desculpa e falar assim, não, essa semana eu não vou treinar. Mas eu não sou assim. É a questão da disciplina que, no fim, ela te traz mais liberdade e... Exato. Porque senão é um músculo também, né? É um músculo a se desenvolver. A mesma coisa do investimento que, assim, quem não consegue separar um pouquinho do que ganha hoje
para investir não vai conseguir separar Nunca. um montão quando ganhar um montão. Quem não consegue olhar para o seu dia e separar um pouquinho para uma atividade física não vai conseguir separar também, talvez, em momento nenhum. Porque, no fim, tem uma questão de organização envolvida muito grande. Acho que ambas as coisas têm... Tu tem que pensar no futuro, tu tem que projetar a tua semana. Pera, como é que vai ser minha semana essa semana? Eu faço isso domingo. Domingo à noite eu olho a agenda da semana para ver se eu vou conseguir, por exemplo, tem um personal 3 dias da semana fixo, se eu não vou conseguir, às vezes porque por atraso eu já aviso ela pra gente reprogramar o treino, e aí eu falo, tal dia eu vou sair tarde do consultório, então eu vou acordar mais cedo às 5 e vou treinar de manhã para não falhar esse dia na academia. Então eu já olho a organização da semana, eu tenho o hábito de fazer checklist, né? Então eu faço o checklist com prioridade, vermelho, amarelo e verde, para o que eu posso fazer, o que eu vou delegar e o que é urgente, assim, que é uma forma de organizar e de executar, de não deixar sem fazer aquilo. Cara, agora adoro checklist. Tô batendo na terceira. 3 coisas que eu tinha pensado, assim, 3 coisas que eu noto nas pessoas e que eu pensei quando eu tava pensando em ti. Uma delas é as gavetinhas organizadas, 2 é um nicho muito bem definido. A terceira, o Emura, ele sempre fala que você é uma máquina de execução, que assim, passa as tarefas e você faz as coisas que têm que ser feitas. Eu noto que as pessoas que conseguem ter mais desenvolvimento no fim são as pessoas que encurtam ao máximo esse tempo entre ter uma ideia e executar a ideia. Mesmo que a coisa dê errada. Por quê? Porque daí a pessoa tem feedback rápido de não, pera, não é por aqui, é um pouquinho por lá. Só que tem gente que fica assim, maculando ali a ideia e processando e pensando. E tu ouve a pessoa falar daquilo, passaram-se 6 meses e nada. Não, eu sou extremamente executora e eu, assim, sou viciada em curso. Então, até às vezes meu marido me proíbe de comprar curso. Porque, assim, eu tô sempre fazendo mentoria, consultoria e várias coisas diferentes, assim. Porque eu acho que a gente sempre tem uma coisa para aprender. Às vezes, um gatilho, uma coisinha, um detalhe que eu aprendi naquele curso vai me ajudar em algum ponto ali na empresa, ao lidar com as funcionárias, com as colaboradoras. Então, eu acho que... e assim, tem que executar, não adianta nada. Se você fica... Eles falam muito sobre isso, né? Muito conhecimento, o cérebro vai ficar inchado, mas se você não executar, não adiantou em nada. Então, é assim, você pega o conhecimento, você processa e você executa. Se você não executar, não vai ter resultado. E sobre isso, vou tentar. Não deu certo, vamos recalcular a rota. Não foi muito efetivo. Por que será que não foi efetivo tal ação? Vamos ver a próxima ação, vamos fazer diferente, mas tem que tentar, né? Senão, você vai ficar naquela coisa, mas se eu tivesse feito, será que teria dado certo? Só tentando para saber. E essa questão que tu tem de aperfeiçoamento contínuo, faço bastante curso, né? Então tu tá dizendo, sim, estou sempre me aperfeiçoando. Ótimo, a gente precisa se desenvolver e acho que é um negócio para a vida inteira. A gente sempre vai ter pontos para melhorar. Não dá para dizer, eu sou assim e deu, eu não consigo fazer isso e deu. Eu sou desorganizado, então eu sou desorganizado. Cara, assim, peraí, existem formas, diversos caminhos, diversas formas de fazer e você pode melhorar. Só que as pessoas, não é todo mundo que é automotivado para fazer isso. E quando a gente fala em time, em treinar ainda mais, porque o teu time, não necessariamente todo mundo vai ter o drive que você tem. Exato. Como que é esse processo para ti de, dentro da tua clínica, fazer isso com o time? É bem desafiador, porque às vezes já recebi feedback de colaboradora de falar assim, nossa, mas nunca tá bom, nunca é suficiente para a doutora, ela tá sempre com um curso novo, tá sempre com uma mentoria nova, uma consultoria nova. E aí eu tento passar a minha visão para elas, de que se aquele curso me fizer melhorar 1%, ele valeu a pena. 1%, 2%. E a gente tem sempre alguma coisa para aprender. Ninguém é dono da verdade, entendeu? Se eu cheguei onde eu cheguei hoje, foi porque eu busquei muito conhecimento, foi porque eu fui atrás, porque eu batalhei, eu não tive ninguém que me deu as coisas, ninguém me deu uma clínica de mão beijada, eu construí tudo sozinha. Então, se eu fui atrás, é porque realmente o conhecimento ele vai te trazer. Se você não sabe aqui, aquela pessoa vai te ajudar em determinada situação. E eu falo muito isso para elas, que o conhecimento que eu tô trazendo ali para elas como colaboradoras não é só para a empresa, é para elas como pessoa, que se um dia elas saírem da minha clínica, elas vão sair melhor como profissionais, como pessoas, e ela vai poder usar isso para a vida, não só para o emprego, entendeu?
e que tipo de cursos, livros, coisas você dá para as suas colaboradoras e como que é esse processo de você fazer com que elas consumam e utilizem aquilo para, de fato, melhorar na prática? Eu gosto de livros, então eu apresentei com livros e aí eu falo para elas irem rodiziando os livros. Então, eu já li vários, assim. Tipo, eu já li Gatilhos Mentais, eu já li todos esses, aqueles. Como persuadir uma pessoa em 90 segundos, não tem um desse? Não conheço É, esse. Tem Armas da Persuasão, Armas da aí Persuasão, Gatilhos sim. Mentais, O Poder do Hábito, que eu acho maravilhoso, eu acho que é um que eu já li, já reli umas 3 vezes, O Poder do Hábito, muito bom. Mindset é outro muito bom, mas é muito técnico, nem todo Da mundo vai Carol conseguir Dweck, ler. né? Nem todo mundo vai conseguir ler, porque ele é bem assim. Tem um que é O Paladar Não Retrocede, que é do Carlos Ferreirinha, que é sobre o mercado de luxo. Isso é legal para elas entenderem o que é o mercado de luxo, porque elas não vivem o mercado de luxo que eu vivo, elas não consomem bons restaurantes quanto eu, né? Então é diferente, elas não vão em hotéis de luxo. Então essa experiência eu tento passar para elas e nas reuniões semanais ali, fazer resumos rápidos desses livros e para elas poderem ir lendo. Alguns livros de vendas também, Venda à Mente, Não ao Cliente, tem esse também que é bem interessante, que fala sobre venda ser emocional. E aí a gente vai fazendo trocas ali no dia a dia sobre esses e também novos cursos. E sempre que eu contrato um curso, uma consultoria, uma mentoria, eu falo com elas antes, falo, olha, tô vendo a possibilidade disso, 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 e o objetivo é esse, tudo bem? Tudo bem, então vamos começar. E aí começa. E aí, às vezes, eu vejo que não estão muito motivados, eu sento para conversar, é aquela coisa, né? Semanal, feedback, explicar a importância e tentar passar Tipo, eu entendo que é diferente, né, a minha visão da visão delas, mas tentar passar o meu amor ali pela clínica. Eu falo que a clínica é a extensão da minha casa, né? Eu falo que a minha primeira filha é a clínica. E aí, é a extensão da minha casa e que eu quero tratar eu sempre explico isso para elas. Falo assim, quando você recebe uma pessoa na sua casa, um amigo, um parente, você quer servir o melhor café, você quer que ele seja muito bem recebido. E aqui na clínica é dessa forma. As pacientes aqui são como se fosse da minha família. Então, eu sei, por exemplo, do neto dela, eu sei do marido, eu sei da viagem que ela fez. Então, eu quero que ela se sinta muito confortável aqui na sala da recepção. Eu quero que elas gostem de frequentar a clínica, não só por mim, não só pelo resultado que eu dou, mas que seja um ambiente agradável para elas e para as funcionárias também. Então, eu tento, na reunião semanal, nas conversas, passar isso. Não é simples, mas é um processo diário. E nessas reuniões, assim, fiquei curioso, com essas reuniões falando sobre os livros, tu compartilhando coisas, trazendo resumos, assim, elas não se sentem meio tensas, assim, tipo, parece sala de aula, parece que agora a doutora vai vir com uma prova para testar aqui se a gente leu, como é que é? Mas eu faço muito bem aberta, eu pergunto a opinião delas, assim, e assim, uso pouco slide, né? Tenho os slides preparados, mas uso pouco, e tento que seja uma coisa mais um bate-papo, pergunto para elas para poder entender um pouco a visão delas também. Às vezes eu falo, vocês estão mais na recepção do que eu, o que vocês acham da gente colocar tal coisa, por exemplo, um café, o que você acha de colocar tal coisa? Você acha que as pacientes vão gostar? Vocês que estão aqui na recepção diariamente, então eu pergunto muito a opinião delas, para elas saberem que eu me importo com a visão delas, com a opinião delas também. Legal, é uma troca, assim. Uma eu troca. Gostei eu nunca li esse livro, O Paladar Não Retrocede. É muito bom. Mas eu gostei muito desse conceito de você... Então, é um livro sobre o mercado de luxo. E você está inserido no mercado que é o mercado de luxo. As pessoas que consomem a cirurgia plástica, principalmente de uma médica que é diferenciada, são pessoas que consomem o mercado de luxo. Sim. E aí, a tua funcionária, ela não consome o mercado de luxo, né, de outro cenário. Sim. Ela precisa entender para conseguir comunicar, porque senão ela vai estar deslocada e isso vai afetar diretamente até a conversão experiência do teu paciente para virar teu paciente. E uma vez que virou o teu paciente, a experiência ali dentro realmente, porque sim, algumas coisas a gente tem que ter a gente pode ter o conceito da coisa, as coisas são inteligíveis, só que a experiência sensorial ela é diferente e ela transforma a forma como a gente lida com as pessoas, com as situações. A tua funcionária não pode ficar surpresa com um preço ou surpresa com
o preço do carro ou da bolsa da paciente, porque senão ela vai ali oscilar, vai ter assim esse atrito. Fala mais disso aí, como é que está sendo, quando tu percebeu isso e começou a investir nisso? Olha, deve ser, acho que tem mais de um ano. Que eu abri a clínica tem 1 ano e meio. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso. E aí, acho que tem mais ou menos um ano, e aí eu tento passar essa visão para as meninas. Eu fui em um hotel recentemente, um hotel assim, que ele surpreendia em todos os pontos de contato, assim. E aí, quando eu cheguei da viagem, eu falei para elas, eu falei, olha que legal, aconteceu isso e isso. Vamos tentar fazer isso com as nossas pacientes. E aí, na reunião, assim, eu falo abertamente, eu falo, olha, apesar de vocês acharem, às vezes, na visão de vocês, que a gente faz demais pelo paciente, que eu sou fresca, entendeu? Que eu tô exagerando ali no luxo, isso aqui é o dia a dia dele, isso aqui é o que ele vivencia na casa dele, os lugares que eles frequentam, isso aqui é o normal dele. Então, a gente não tá fazendo demais não, a gente tá fazendo só o normal, isso aqui é o básico. Entendeu? Isso aqui é o básico dele. Então, para elas entenderem que aquilo ali é o normal na casa daquele paciente, onde ele frequenta. Então, ele tem que se sentir em casa ali. Aí, aos poucos, eu vou passando essa visão e tudo mais, para que elas entendam tudo isso. Para que não fique uma coisa muito fora da realidade delas. O paciente, quando ele está avaliando a experiência contigo, ele não está avaliando a experiência baseado na média do setor da saúde. Ele está avaliando como ele avalia realmente uma experiência de luxo de ele estar num hotel, de ele estar num restaurante bacana. Ele vai ver da mesma forma. Então, para que você tenha o controle dessa experiência, precisa existir uma série de processos estruturados e nada acontece por acaso. Você tem processos estruturados dentro da clínica, vamos dizer, para quando o paciente chega, existe um roteiro que as secretárias têm que seguir para receber paciente? Como que isso funciona? Tem. Então, por exemplo, eu fico em prédio comercial, né? Quando é a primeira vez do paciente, o paciente não sabe para qual lado ele tem que ir do corredor. Aí a minha recepcionista vai esperar lá no hall, para na hora que ele sair do elevador, ele não se confundir com o lado do corredor. Então, ela fica lá no hall esperando. Aí acompanha ele, porque a minha sala é a última do corredor. Acompanha ele na hora de entrar na clínica, a gente sempre usa propé, então ela auxilia ele a colocar o propé, acompanha ele até a cadeira e vai oferecer ali o café. Então, eu fui desenhando e escrevendo, foi uma coisa meio natural, assim. Eu fui desenhando, fui escrevendo, para que ela não esqueça, entendeu? E oferecer isso, oferecer aquilo, cardápio, assim, assado. E é uma coisa que é um treinamento contínuo. Às vezes eu percebo, nossa, esqueceu de oferecer tal coisa para o paciente. Aí eu relembro, falo, olha, lembra que tem que oferecer tal coisa. E assim, você repete toda semana a mesma coisa. Isso nunca vai acabar, esse treinamento contínuo. Tem os processos, tem tudo desenhado. Um exemplo, eu tenho um questionário pré-consulta. O paciente, antes de entrar comigo, ele tem que responder um pré-questionário no meu sistema. Toda semana, ela acaba esquecendo. Aí eu preguei um post-it no computador. Tipo, pré-consulta. O paciente não pode entrar na minha sala sem um questionário. Porque às vezes eu ia chamar e eu olhava, olha, tá sem um questionário, pede para ele responder. Então, tem que estar escrito e você tem que reforçar isso semanalmente. É que são pequenos detalhes, mas o fato do paciente preencher isso que para ti é importante, melhora a tua conexão com ele, tu já sabe algumas coisas. Sim. Eu li recentemente um artigo da BCG, que é Boston Consulting Group, é um grupo global de uma consultoria muito grande, que se chama Experience Curve. Eles mostraram a curva da experiência dos pacientes e dos clientes. E o que eles mostravam era que a gente tem que, para a gente ter um negócio próspero, a gente tem que conseguir entregar aquilo que a gente entrega cada vez melhor. A gente tem que conseguir fazer o que a gente faz com cada vez mais excelência e naturalidade. Para isso, a gente não pode largar as coisas, porque quando larga, tudo tende à entropia. A coisa não vai bem. Então, um negócio que prospera, ele está se tornando cada vez mais eficiente em entregar o serviço que entrega. Só que não somente isso, a curva tem dois lados. Então, um lado é esse, de se tornar cada vez melhor e entregar aquilo que você entrega. O outro é estar constantemente mapeando outras necessidades do teu público que tu não está atendendo nesse momento.
porque só isso faz com que, com o tempo, você realmente esteja sempre destacada ali do resto, porque você não somente faz o que você faz com excelência e cumpre com as suas promessas, mas você percebe novas tendências, você vê novas coisas. E eles dizem que uma parte do orçamento e do tempo mental dentro das empresas tem que ser destinado para isso. E a gente, como médico, é um pouquinho difícil isso, né? Porque a gente tem aquela coisa de estar no operacional, tem que estar fazendo, Só que para ter esse tipo de ideia, para poder fazer gestão, para poder olhar para as pessoas, ver como é que as coisas estão funcionando. 2, para poder parar e ter ideias e analisar e pensar, isso exige que a gente separe um tempo para isso. Para ti, como que é separar esse tempo? Você faz isso faz tempo? Sempre fez isso? Foi natural para ti? Ainda é difícil? Não. Como é que é? Olha, vou falar que no começo eu fazia, mas era só final de semana, sabe? Eu trabalhava todos os finais de semana, todos os domingos. Era o tempo que eu ia fazer a parte operacional, de gestão do consultório, assim. Então, praticamente todos os domingos. Até que chegou um momento, eu falei assim, não dá mais, né? Foi final do ano passado, eu era speaker de indústria farmacêutica, eu viajava toda semana, a clínica tinha inaugurado há 6 meses, e eu trocando equipe, treinando, tava uma loucura, até que quase cheguei no burnout, eu falei assim, não dá, né? Aí eu saí da indústria farmacêutica e falei, não dá mais para trabalhar todos os domingos, porque era assim, à tarde, meu marido ia descansar e eu trabalhava das 2 às 6, das 2 às 7. Era o período que eu tinha para organizar, para ver os processos, para rever o WhatsApp da secretária, para montar a reunião da semana. Aí eu aprendi na luta mesmo. Até que hoje eu reservo um período. Eu não consigo reservar 2 ainda. Um período por semana. Ou amanhã ou uma tarde. Para poder fazer a parte de gestão. Entendeu? Não dá para fazer tudo que eu preciso naquele período. Então eu acabo pegando outros períodos, intervalo de almoço. E fazendo um pouco do operacional e do de gestão. Mas eu reservo pelo menos um período semanal. Para reunião, para pensar, para feedback, para organização, para tudo. E para coisas assim que exigem mais tempo profundo, para inspiração, assim, para novas ideias, como que isso vem para ti? Através de momentos que tu viaja, através da própria rotina? Olha, geralmente eu sou viciada em podcast, então eu escuto podcast todos os momentos que eu posso. Por exemplo, dirigindo, eu estou escutando um podcast, se eu estou na academia, eu estou escutando um podcast. Então, isso eu já tive várias ideias em podcasts diferentes, assim, e eu tento observar muito. Por exemplo, se eu vou em um restaurante, vou dar um exemplo, eu fui recentemente no Restaurantino aqui, e é um restaurante que ele se preocupa com a experiência do cliente do começo ao fim, não sei se você já foi. Nunca fui. Não, vale a pena. E aí, eu até fiz isso lá na clínica, a minha inspiração foi do Restaurantino. Então, assim, em hotéis que eu vou observando. Do Restaurantino foi assim, na hora que a gente chegou, eu tinha feito reserva, e aí a gente só pediu um vinho, e eles falaram, essa aqui é uma entradinha que o chefe mandou para vocês provarem. E aí chegou uma entrada pra gente, tipo um menu de degustação para cada um. Aí tudo bem. Aí depois a gente pediu entrada, prato principal, tudo mais, aí ninguém queria sobremesa. Eles mandaram um mini brownie para todo mundo. E na hora da gente ir embora, eles mandaram, tipo, parecia uma sacolinha de presente, assim, tinha um chocolate e ainda tinha um cartãozinho, tipo, de boa noite, obrigada por ter frequentado nosso restaurante. Eu achei muito legal. E aí eu recebo muitas pacientes de fora, por exemplo. E aí eu montei um lunchbox para colocar ali uma mini aguinha e uma barrinha de cereal e um mix de nuts. Porque essa paciente vai pegar a estrada, mesmo que é 30, 40 minutos, mas é uma experiência legal, que eu me preocupei que ela não é da cidade, entendeu? Então, eu tento observar tudo serve de experiência, tanto experiência boa quanto experiência ruim. E quando eu vivencio essa experiência, sendo boa ou ruim, eu chego na clínica e falo para as meninas, eu falo, olha, aconteceu isso, isso e isso, olha que legal. Ou, aconteceu isso e isso, olha, vamos tentar nunca acontecer isso aqui na nossa clínica, para não passar essa experiência que eu passei para o nosso cliente. Então, eu tento ser o máximo... Eu sempre fui observadora, sempre fui detalhista, sempre fui perfeccionista. É o meu perfil de cirurgião plástica. E aí, eu comecei a ver isso de forma mais intencional para poder trazer para o meu negócio. Muito bom. Até para quem está observando e escutando isso daqui de forma intencional, olha, é a prova social do negócio dentro da tua fala, porque o Restaurantino, né? Ele está sendo mencionado aqui, acabou de ser mencionado.
acabou de ser mencionado como um bom restaurante para si. Você me falou, ó, vá lá para ter essa experiência. E o público que está em casa recebeu isso e eles não te pagaram nada para isso. O que eles fizeram? Eles te deram uma boa experiência. E aí você, estando esperta com isso, opa, legal, eu vou trazer alguns desses elementos. E tem um negócio que eu acho bem, assim, parece meio loucura assim, mas não é loucura, me acompanha. Tu vai acompanhar com certeza. Eu acredito, eu sou convicto de que tudo está contido em tudo. Assim, eu sou muito convicto disso, que dentro de todas as áreas, dentro de todo o universo, se a gente começa a olhar, vão ter princípios básicos que eles se replicam em padrões em qualquer universo. E acho que quando a gente está vivo de verdade e com paixão por algo e tentando fazer aquilo melhor, quando a gente quer fazer algo melhor, a gente quer fazer algo mais belo, a gente quer se aproximar do que é mais verdadeiro e faz mais sentido para a gente fica meio que... A gente vive isso e a gente começa a observar em tudo detalhes que podem agregar, mesmo em coisas que não são tão correlatas assim. Então é isso de, poxa, como é que tu tem tempo para pensar, né, nisso, naquilo? Eu estou escutando um podcast sobre outra coisa e aí vem ideias do meu negócio. Eu acho que isso é algo que falta muito para o médico, que é buscar um repertório amplo e se inspirar através disso para melhorar o que você já faz. E aí eu não estou falando somente da questão conhecimento de negócios, experiência do cliente, ok, tudo isso muito massa, muito legal, mas outras competências humanas, o fato de você ser médica, cirurgia plástica, é muito boa tecnicamente, ótimo. Uma obrigação. Mas e aí? O que você tem de repertório a mais para conversar com as suas pacientes? Acredito que muitas das suas pacientes sejam pessoas que leem, que estudam. Se você abre a boca ali para falar no Instagram, você não tem conteúdo, não conecta. Isso não conecta, isso afeta diretamente o teu negócio. Eu acho que a gente tem que olhar para essa questão de buscar um repertório amplo e buscar conhecimento de diversas formas, porque isso vai aumentar o nosso potencial de ser o que a gente é. E às vezes a gente fica tão focal que a gente limita o quanto a gente pode se desenvolver. Com certeza. Tem que abrir um pouquinho a mente. Por exemplo, eu estudo muito tecnicamente, ainda frequento muito congresso, faço muito cursos da medicina, da cirurgia plástica especificamente, mas se a gente muitos médicos ficam só na parte técnica, né? Só técnica. Você tem que tentar ampliar o horizonte para outras coisas. Por exemplo, eu sou apaixonada em vinho, então faço várias viagens focadas ali no mundo do vinho. Aí eu leio livros relacionados a como a vinicultura. Então, são outros nichos. Aí, leio esse mercado de luxo, experiência do cliente, ou a parte empresarial. Tudo isso vai ampliando a sua cabeça para ver que você vai ter, igual você falou, você vai ter mais repertório até para conversar com a paciente, para a paciente se conectar ali na sua viagem. Várias, eu voltei de viagem agora, então várias, uma delas falou assim, aí eu fiz um vídeo lá de como cuidar da pele no inverno, por exemplo, e aí uma delas veio, ela, eu vou para a França, tá frio também, me passa quais hidratantes que eu devo usar, entendeu? Então são formas de conexão ali que são muito genuínas, que as pacientes se conectam e que pedem, que mandam mensagem no direct ali, interagem, porque é uma coisa que elas também no dia a dia têm curiosidade. Agora, se eu ficasse falando só de cirurgia plástica, só de estética, só de parte técnica, ia ser um Instagram muito chato, né? Não ia ter uma conexão genuína ali na rede social. Que eu vejo que é isso que eu tive muita dificuldade. No começo eu era muito técnica. E aí, aos poucos, eu fui vendo que eu não ia gostar. Eu seguia outros colegas de inspiração e eu via que não era legal. E aí eu fui mudando um pouco e vendo que para me aproximar, eu tenho que mostrar mais quem eu realmente sou, quem é a Aline por trás da Aline médica, né? Foi difícil para mim no começo, porque eu sou muito fechada, assim. Tanto que os meus amigos da residência, eles falam assim, nossa, a Aline era a última pessoa que eu achei que fosse ir pro Instagram. Mas eu não tinha opção, eu caí de paraquedas em uma cidade que eu não conhecia absolutamente ninguém, eu só conhecia meu marido, você faz o quê?
Mas você faz o que tem que ser feito, enfia a cara no marketing e vai pro Instagram. Aí eu brinco muito com outras pessoas, falam, você não é uma criança mimada pra fazer só o que você quer, você faz o que é necessário. Doa o que doer, eu vou fazer. Por isso que eu sou extremamente executora. Tem que fazer? Vamos lá, vou fazer. Tem que fazer um vídeo? Vamos, já vamos gravar agora, pronto. Entendeu? Tem que fazer tal coisa. E eu sou assim, eu coloco meta, eu tenho que fazer o Emura, né, comenta com você, que eu executo. Porque eu coloco meta, eu tenho que terminar até tal dia. Eu vou deixar de dormir, eu vou deixar de comer, mas eu vou fazer aquilo que eu coloquei na minha agenda. Porque senão, vai virando uma bola de neve, você vai empurrando, fala, semana que vem eu faço, semana que vem eu faço. Quando você vê, virou uma bola de neve, você nunca vai mais dar conta daquela demanda. Acumulou. Porque é normal, né? Vai tendo várias demandas na empresa. Então, tem que ter prioridade, meta, para que o negócio se mantenha organizado. Tem uma lei, eu pensei agora nela, que é a lei de Parkinson, que não Parkinson, não doença de Parkinson, lei de Parkinson, ela é uma regra, é uma lei que ela se manifesta, eu acredito muito que ela é verdadeira mesmo, que é o trabalho, ele se dilui no tempo que você tem para fazê-lo. Então, se você tem até daqui a 3 meses para finalizar tal coisa, você provavelmente vai dar um jeito de enrolar e fazer nesses 3 meses. Agora, te deu uma semana e você fará em uma semana. E isso é muito incrível. Quando a gente realmente não tem metas, prazos para fazer as coisas, a gente se enrola. Quando a gente não tem um compromisso com outras pessoas, muitas vezes a gente não faz. A gente precisa ter algo que nos motive, né? E obrigue. Obrigue e faça prestar contas também, sabe? Eu tenho que ter alguém accountable. Bom, posso ser eu mesmo essa pessoa? Posso, mas vai exigir... Não é tão bom, né? É difícil. Muita disciplina. Exige muita disciplina e, assim, ser disciplinado também exige motivação. As duas coisas estão meio juntas e claro que quando a gente está num ciclo virtuoso e a gente... Aí é que nem a bola de neve pro outro lado, né? Você tem um efeito cumulativo de fazer essas coisas. Só que é incrível que se você executa, faz o que tem que ser feito nos ciclos, claro que tem coisas que têm o seu tempo para se manifestar, isso é natural, mas se você pega aquilo que você poderia fazer em 3 meses e você faz em 2 semanas, você já pode dizer assim, bom, agora próxima coisa, vamos. E aí, quantas coisas a mais você consegue fazer ao longo de um ano se você tiver essa mentalidade? Muitas. Então, isso daí é uma forma de se acelerar e isso eu vejo que assim, as pessoas que têm, que em qualquer campo da vida, as pessoas que se destacam mais são as pessoas que têm um tempo muito curto entre a ideia e executar a ideia. É a pessoa que te fala um negócio e no outro dia ela já está fazendo o negócio. Ele fica, caraca, como assim? Já começou? Assim. Isso aí tu tirou de onde? É teu originalmente? É exemplo? É aprendizado? Eu acho que é um pouco meu mesmo. Eu sempre fui assim, coloquei a meta e vou fazer. Sempre fui muito organizada. Desde a época do cursinho, eu lembro, eu tinha a meta de estudo do dia. Eu não conseguia dormir até terminar aquela meta, entendeu? E como eu sou mais organizada, assim, tenho até um pouco de toque de checklist. Se eu vejo que o checklist está muito longo, vai me dando uma ansiedade. Eu falo, nossa, deixa eu fazer isso aqui. Aí eu vou, dou conta das demandas, aí eu fico mais calmo, que está organizado. Eu não gosto de ver nada por fazer. Se eu peguei para fazer, vamos fazer bem feito, vamos entregar e vamos deixar pronto aqui, porque vamos partir para a próxima, porque tem outra demanda vindo atrás. O trabalho, ele nunca para, mas aí também tem um perigo que, assim, o trabalho é infinito. E eu não sei como é para ti isso. Para desconectar é difícil. Como é que tu consegue desconectar? Como é que tu descansa? É bem difícil, Eu, até uns 6 meses atrás, eu não conseguia viajar sem o notebook, olha que engraçado. Hábito, né? Meu marido ia descansar, estava no hotel, ele ia dormir, aí eu durmo um pouco, eu abri o notebook e ia trabalhar, enquanto ele estava descansando. Então, qualquer tempo que eu tinha, eu estava ali trabalhando, estava lendo, querendo ser produtiva, um pouco de um vício. E aí, aos poucos, a minha terapeuta foi me proibindo. Aí tem umas 2 viagens que eu já consegui não levar o notebook mais e desconectar. Não é fácil conseguir desconectar e desligar a chavinha, né, que a gente fala. Mas aos poucos eu tô me educando para isso. Eu fui percebendo que eu precisava ter pelo menos um dia da semana para desligar. Quando eu tenho um dia de descanso, o resto da semana eu sou mais produtiva.
Entendeu? Eu percebi isso, meu corpo me mostrou isso. Então, um dia da semana, eu não trabalho essas demandas, não estudo, eu leio coisas que são prazer, romance, outros livros, assim, que não são livros técnicos. E aí, eu percebo que durante a semana, como eu tive aquele descanso, eu sou mais produtiva. Se eu trabalho todos os dias, por exemplo, eu sempre trabalho um final de semana por mês que eu dou aula. Eu percebo que a semana seguinte eu estou mais cansada. A minha produtividade já não é tão boa, meu desempenho não é tão bom. Então, foi uma coisa necessária desligar um dia da semana. Eu sofro desse mesmo mal, assim. Eu sofro desse mal e já flertei, já tive um burnoutinho, assim. Já flertei com ele muitas vezes. Eu também. E eu sinto, assim, quando tá vindo. E tem sido para mim um desafio isso daí de também tentar desligar, porque essa questão é uma produtividade tóxica, assim, né? Um desejo de ser produtivo o tempo todo. E passa do ponto, chega, pelo menos para mim, chega uma hora que, assim, deu, o dia terminou. E aí vem na minha cabeça o fantasma das tarefas inacabadas. E eu penso, não, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Só que tu não tá nem mais processando tão bem, fazendo as coisas tão bem. O cérebro já tá esgotado. Era melhor parar. Não, pera. Eu fiz bem o que eu tinha para fazer hoje. Vamos pro próximo dia. Só que não, daí fica aquela culpa, culpa por não estar produzindo. Um dia que você tá livre, você pensa, nossa, eu tô perdendo aqui a oportunidade de ser produtivo nesse dia de hoje. E aí você não consegue aproveitar coisas que você deveria aproveitar. E eu acho que muito médico sofre disso. Eu acho. Essa produtividade tóxica, eu acho que a gente acaba aprendendo a ser assim. Eu acho que a residência faz isso com a gente. Eu não lembro da faculdade de ter esse sentimento. Eu acho que a residência, ela meio que educa a gente para ser o tempo todo produtivo. E se você tá de folga, parece que é um pecado você tá de folga, que você é um inútil, porque você tá de folga. Mas é ruim, né? Isso é doentio, psicologicamente falando, para todos os médicos. Tem que aprender a descansar. Uma coisa que eu consigo, eu sou extremamente metódica com horário, então tem um horário de dormir. Eu desligo e desconecto. Assim, eu demoro 5 minutos para dormir. Nunca tive problema de insônia. Eu deito na cama e eu falo, agora é hora de descansar, porque eu quero estar bem amanhã. Deito no travesseiro e durmo a noite inteira. Caraca, então tem zero insônia. Super poder. Todo mundo fala, como assim você não tem problema pra dormir? Não, eu desligo, eu deito e desligo a chavinha assim. Eu nunca tive problema pra dormir. Eu falo, agora eu tenho que dormir, eu tenho que descansar. Eu não vou conseguir resolver nada nesse momento. Amanhã eu acordo bem e resolvo as coisas. E aí eu durmo. Olha, com tudo que a gente falou até agora, eu apostaria que você era a pessoa que tem insônia. Zero. Eu durmo maravilhosamente bem, assim. Mesmo, então isso é até engraçado, né? Porque eu sou extremamente ansiosa, faço terapia, sou muito agitada, faço muita atividade física. E meu sono é um espetáculo. Quantas horas por dia que tu precisa, assim, dormir? 7 horas. 7 horas? 7 horas tá maravilhoso. Nossa, 7 horas é bom. Tu falou, eu durmo pouco, eu pensei que tu era... Não, mas assim, não tem hábito de dormir durante o dia, quando viaja, final de semana. 7 horas eu fico muito bem. Eu também, 7 horas pra mim é maravilhoso. É assim, o meu tempo ideal, meu time. Cara, mas muita gente segue abrindo mão. É legal a gente reconhecer que a gente tem, assim, os problemas e tentar melhorar, assim. Pra mim, eu sou essa pessoa em recuperação. Eu dou várias osciladas. Eu também, tem períodos melhores, períodos piores. Agora eu tô conseguindo viajar sem o notebook, mas isso é uma evolução. Eu não conseguia viajar, parece que ele fazia parte do meu corpo. Eu tava sempre abrindo ele para resolver uma coisa, resolver pendência, porque sempre tem uma pendência ou outra do consultório, né? Mas hoje eu já consigo dar uma desconectada. Sim, eu acho até isso é uma questão de organização também, assim, é do teu hábito de, beleza, até que horas que eu posso responder coisas, até que horas que eu posso trabalhar. Isso. Qual que é o horário que eu deixo meu celular de canto e deu. Exato. Porque daqui a pouco, restringindo isso, também a gente se obriga a resolver as coisas naquele intervalo, só que aí depois você tem que respeitar a tua regra. E isso, no fim, te engrandece mais, assim, né? Fazer essas outras coisas para... A gente não é só médico, né? Você é marido, sua esposa, tem gente que é pai, mãe. Você tem que saber reservar o tempo e ter tempo de qualidade com a outra pessoa que está do seu lado, seja com o seu filho, seja com o seu marido. Se você não tiver esse tempo de qualidade, em algum momento não vai dar certo. Assim,
eu vejo que, poxa, ter esse negócio perfeccionista, ter esse negócio de fazer, esse negócio executor, cara, para ti deve ser um desafio muito grande gerir pessoas que não Muito. conseguem, que não têm teu ritmo. Como que é É. esse processo aí de aceitar? É o meu maior desafio. Desde o do começo, assim, que eu comecei a ter colaboradoras, foi o meu maior desafio. Porque eu sou extremamente executora. Então, assim, eu peço uma vez, eu não peço pela segunda. A segunda eu vou e eu faço, entendeu? E aí, isso no começo, eu tive que aprender a respeitar o tempo da outra pessoa, a entender que ela é diferente e a respeitar isso. Porque senão eu não ia conseguir ter pessoas comigo no consultório. Eu não ia conseguir contratar pessoa só parecida comigo. Eu tenho que entender que a outra pessoa tem outro ritmo. Eu sou muito taque, eu sou muito acelerada, eu faço tudo ao mesmo tempo. Eu tô sempre fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, tipo, se eu tô dirigindo, maquiando, comendo, falando no celular, fazendo alguma coisa. E aí lá no consultório eu tive que aprender a dar o tempo da pessoa, a pedir, dar uma demanda para ela fazer e dar o tempo, ó, até tal dia você me entrega essa demanda. E respeitar isso, porque antes eu ia lá e fazia, entendeu? Mas aí eu falei, eu não vou conseguir construir time assim, porque as pessoas não vão conseguir lidar comigo dessa forma. Eu tive que entender que eu não estava sendo uma boa gestora. Tive que olhar para dentro, porque no começo estava trocando muita equipe, muito, muito. E aí um dia eu sentei com meu marido e falei, ele foi gestor de RH durante muito tempo. Eu falei assim, tá alguma coisa errada. Ele falou assim, já olhou para você? Ele mesmo falou. Ele falou assim, já olhou para você? Talvez o problema seja você. Você está sendo errada como gestora. Se não está parando ninguém lá, o problema é do gestor, não é da pessoa. E aí eu comecei a observar e eu falei assim, realmente. E aí eu passei a entender, passei a respirar fundo, porque às vezes eu falo, como que essa pessoa não consegue fazer? Como que ela não dá conta, sabe? Aí eu me estressava, eu ia lá e fazia. E aí não ia dar certo. E hoje eu aprendi a respeitar, eu dou a demanda, entendo. Quando atrasa, tudo bem, você tem que fazer o feedback positivo, negativo, explicar tudo mais. Mas foi o meu maior desafio, foi me tornar gestora e respeitar o tempo da pessoa, que ela é diferente de mim. Você tem que ter uma humildade para você Muito. parar e reconhecer que você é o problema. Você tem que respirar fundo, pensar e falar assim, não, tá tudo certo, vai dar certo, vou melhorar. E é um processo de melhoria contínua, ainda não sou perfeita, ainda erro, ainda como gestora, mas a gente tá aí para melhorar todo dia. Cara, para quem está escutando isso, se você tem problema com colaborador, se você tem problema com toda a secretária, se todo mundo que trabalha contigo não dá certo, talvez o problema seja você. Se todo mundo ao teu redor tá errado, talvez o errado seja você. E isso é uma questão assim que é difícil, porque tem que entender que as pessoas não operam não estão operando na mesma faixa e não tem nem a mesma curva cognitiva de compreensão de horizonte temporal, entender o horizonte temporal das coisas. 2, conseguir aceitar, conseguir pegar ideias complexas e entender como as coisas se conectam. As pessoas, não é todo mundo que consegue chegar de A até B. Você precisa dar para a pessoa A.1, A.2, A.3, A.4. Exato. Por exemplo, dizer para a secretária, você tem que atender melhor o paciente. Ponto. Você tem que atender melhor o paciente. O que isso quer dizer? Vago. O que isso quer dizer? Me quebra em ações que eu possa entender. E não muitas, não me sobrecarrega. O que atender melhor o paciente significa? Olha, todas as mensagens elas têm que ser respondidas em até 5 minutos. Todo paciente tem que ser chamado pelo nome. Quando o paciente chegar, você vai levantar e vai ir até o hall de entrada lá, porque ele não sabe se é direita ou esquerda. Se a gente não quebra em pequenas coisas para traduzir isso, a gente está pulando etapas e não está entendendo o processo e o tempo do outro. Eu acho que muitos médicos se sobrecarregam demais e mesmo tendo funcionários, eles centralizam e pegam tudo. Eu acho que é por essa questão de a gente não entender que não é porque você tem a coisa na cabeça que outra pessoa tem. Tem que ser dito, né? O pessoal que lida com gestão assim fala, né? O óbvio tem que ser dito.
Porque às vezes se você fala uma frase, igual você falou, tem que atender bem um paciente. Mas às vezes atender bem um paciente para ela é diferente do que é para você. E aí você tem que destrinchar aquilo e falar, ó, atender bem é assim, 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 assado. Mostrar o passo a passo. Para a pessoa entender. Como você falou, nem todo mundo tem o mesmo background que você, tem o mesmo nível de conhecimento que você. Então não dá para você partir do pressuposto assim que ela vai entender o que você falou. Você tem que explicar e meio que destrinchar para que a conversa funcione melhor e até para que ela consiga desempenhar o trabalho que você quer que ela faça. Às vezes, se você não der um bom comando, a ação não vai ser bem executada e a culpa é sua como gestor. Você não orientou direito. Tal. Quantos funcionários teve assim que quantas pessoas rodaram na tua Troca. equipe até tu perceber isso? Umas 3, 4. 3, 4? É. E aí tu achava que tu seguia sobrecarregando as pessoas e elas pediam para sair eventualmente? A grande maioria eu demiti. A grande maioria não pediu para sair, não. Só uma pediu para sair. A grande maioria, eu sou muito assim. Eu não consigo ficar com uma pessoa que não quer trabalhar. E muita gente acaba levando, assim, eu tenho outros colegas que perguntam assim para mim, falam, nossa, mas já demitiu de novo? Eu falo, então, eu orientei, eu treinei, eu fiz isso, mas a pessoa não quer trabalhar, a pessoa tá faltando, a pessoa tá dando muito atestado, eu não sou aquela gestora que mantenho, eu prefiro tirar e contratar uma nova e para ser uma pessoa melhor no lugar. Porque tem pessoas que têm preguiça de demitir, de recontratar, é um processo desgastante, só que eu prefiro ter uma pessoa melhor ali no lugar do que me manter com uma pessoa que não tá me entregando um bom trabalho. Eu noto que as pessoas demoram demais para demitir alguém que já tá dando todos os sinais de que tá tudo errado. E, cara, não adianta, chegou uma hora que não vai Chega um momento que não vai, Chega um momento que não vai. E não adianta você ficar enrolando. Eu acho que é pior, a empresa vai ser prejudicada, né? Eu falo isso muito lá na clínica para as meninas, porque o paciente, ele percebe se a equipe não está feliz, o paciente percebe no ambiente, o ar fica muito nítido. Então, eu quero que elas trabalhem felizes, eu quero que isso seja nítido. Se não está feliz lá, não adianta, não vai dar certo. A pessoa está me mostrando que não está, eu chego e pergunto, falo, não está feliz, está acontecendo? Então, você tem que decidir o que você quer para a vida. Porque, realmente, para você ter uma equipe que seja engajada, ela tem que estar um pouco na mesma sintonia que você. De querer que a empresa cresça, de gostar de trabalhar ali. Ninguém que não gosta de trabalhar no lugar, ela não vai dar o seu máximo, ela não vai entregar um bom trabalho. Se ela não está feliz ali, ela não vai conseguir entregar um bom trabalho e isso vai ficar nítido. É nítido, você chega num lugar, a pessoa mal-humorada te recebe, você fala, nossa, essa pessoa aqui não gosta de trabalhar aqui. E é uma coisa que você não consegue disfarçar. E para que as pessoas estejam estimuladas a trabalhar ali, a fazer parte, tu acredita que elas precisam ter incentivos que mostrem que elas têm um caminho de crescimento? Sim, eu acho que você tem que... Primeiro, eu acho que você tem que ser muito sincera, muito clara, tem que ter meta, tem que ter bonificação, tem que ter gratificação. O financeiro é o primeiro pilar, eu pago mais que a média da região. Acho que o financeiro é o primeiro pilar, mas o segundo pilar também é uma boa conexão com o gestor, é agradecer, é ser humilde, falar que errou, falar que você não sabe. Por exemplo, eu cheguei de férias agora, eu fiz uma reunião com elas e eu agradeci por elas terem mantido a clínica 100% enquanto eu estava viajando, por elas me permitirem ter esse tempo de descanso. E eu falei, se não fosse vocês, se eu não tivesse a equipe, eu não teria conseguido tirar esse período de férias. Então, eu vejo que muito médico chega na recepção, mal fala bom dia, boa tarde e vai para a sala. E eu acho que não tem que ser assim. Não acho que você vai se tornar amigo, não é isso. Existe a relação profissional, sou gestora, colaboradora, mas, por exemplo, entre um paciente e outro, às vezes tem um intervalo ali maior, eu sento na recepção para tomar um café e eu pergunto do dia a dia da clínica, eu pergunto, por exemplo, como é que tá sua mãe, que a mãe de uma estava doente, eu pergunto como é que tá a faculdade, porque eu tenho uma que tá na faculdade à noite, então eu tento também perguntar, uma delas comentou, fui no médico, falei como é que foi a sua consulta, mostrar realmente interesse na vida delas, genuinamente, não uma coisa falsa, porque eu acho que isso, elas me veem e falam, nossa, a doutora tem interesse em saber, a doutora se preocupa com isso, entendeu? Eu acho que isso é importante. Para ser interessante, seja interessado, né? Essa é uma outra coisa. E a gente tem que fazer isso. E é interessante que tu aprendeu isso no erro, tu aprendeu isso quebrando a cara. Tu falou aqui, poxa, eu não fui boa gestora, perdi muita gente, e aí entendi que eu tinha que fazer essas coisas. E realmente, a pessoa que...
para uma pessoa, para reter uma pessoa que performa acima da média, ela tem que ter algo acima da média. A gente sempre fala de um tripé que para qualquer colaborador, é dinheiro, reconhecimento e aprendizado. Você precisa estar com todas as coisas para reter gente boa. A pessoa tem que aprender e tem que dar pista para aprender. Você faz isso, você puxa para ler livro, fazer curso, fazer coisas. Tem que pagar bem, né? E a pessoa tem que ter incentivos claros, ou seja... Meta, bonificação. Claro, para fazer aquilo que já é o básico, tem algo que se chama salário, que é para pagar isso, né? Não é bonificar qualquer coisa. Sim. É aquela coisa que faz com que a pessoa se esforce mais. Então, o incentivo ele tem que estar alinhado com o interesse da empresa. Sim, sempre. Meta, número de cirurgia, faturamento. E para ti, essa questão dos incentivos, isso é algo que pode ser muito perverso. Porque eu vejo que tem pessoas que por exemplo, dão bonificação para sua secretária desde o primeiro paciente atendido, o que para mim não faz sentido nenhum. Se a pessoa tem bonificação para qualquer atividade que ela faz dentro do trabalho, eu acho que a gente está criando uma pessoa extremamente mimada, porque aí ela entende que para mover um papel daqui até ali, tem que pagar. Para ela dar um sorriso para o paciente, tem que pagar. Então, tem coisas assim que se espera da pessoa. No básico, né? E aí, quando a gente bonifica, a gente tem que cuidar muito, porque isso é culpa do gestor também. Tem gente que cria uma secretária mimada, porque já quer ser legal. Olha, eu quero que meu time cresça, tal, eu vou bonificar. Mas se você já atende 30 pacientes particulares por mês, contratou a pessoa hoje e ela ganha o salário dela e mais um dinheiro por paciente, cara, isso aí tu tá criando uma pessoa mimada. Ela tem que bater, você tem que ultrapassar o que você faz hoje para que ela possa ter uma premiação. Ela tem que performar para isso, né? E isso tem que ser revisto a cada ano, aumentou o faturamento, você tem que mudar as metas. E como que é para ti esse processo de alinhar com o time isso e mantê-los motivados? Porque o ser humano tem, na nossa heurística de decisões, a gente é muito influenciado pela aversão à perda, né? O que mexe mais conosco é perder algo, o sentimento de perda. Quando você tira o sorvete da boca da criança, isso daí dói. A pessoa tem que entender que aquilo ali não é o baseline. Sim, isso é desafiador. Eu acho que tem que ser claro. Eu abro os números para as meninas, assim, bem claramente, a parte financeira, para elas entenderem que não necessariamente faturamento é o que está entrando. Porque às vezes elas não entendem disso. Eu mostro o que é custo fixo, o que é custo variável, que a gente paga muito imposto, a gente tem uma carga. E que o que está sobrando no final do mês é só isso. Então, o faturamento mínimo é aquele para poder pagar as contas. E eu falo, sempre falei isso. A clínica cresceu, a clínica faturou mais, eu quero que vocês cresçam junto, eu quero que vocês ganhem mais, por isso a gente tem meta e bonificação. E eu sempre falei, isso não é fixo. Hoje a nossa realidade é essa, a meta e a bonificação é essa. A gente vai rever isso pelo menos a cada 6 meses, 1 ano, porque mudou a realidade, vai mudar a meta e vai mudar a bonificação. Não dá para ficar fazendo uma coisa que a gente fazia 1 ano atrás se a realidade hoje é outra. Então, eu acho que conversar é o mais importante. Mas é um desafio, assim, gerir pessoas para mim é a parte mais desafiadora do consultório. Ainda estou aprendendo, é um aprendizado contínuo. E tento estruturar a reunião, tiro dúvida com pessoas que eu sei que têm mais conhecimento que eu, assim, às vezes tem colegas que têm clínica há mais tempo, e aí eu mando mensagem, eu falo, olha, tá acontecendo isso, o que você me dá de dica aí, pessoas que tem uma colega que é gestora há uns 10 anos de uma clínica, ela é anestesista e o marido cirurgião, então às vezes eu pergunto para colegas, eu pergunto pro meu marido que tem empresa há 20 anos, tento aprender com outras pessoas que sabem mais que eu. Os meninos da Exponencial, vários atritos que a gente tem lá, eu mando lá no grupo. Igor e Emura, me ajudem aqui. Como que eu lido com essa situação? Porque às vezes eu falo, gente, o que eu vou fazer agora? Aí eu paro, respiro, nunca vou tomar ação. Eu vou primeiro tentar entender para ver qual que é a melhor ação para tomar depois daquilo. Parar um pouquinho para pensar, nos dar mais perspectiva, né? Do que ser reativo imediato. Não, você vai se arrepender. Tudo que a gente é muito reativo imediato, você não pensou direito, geralmente é uma ação que você se arrepende no futuro. Então é melhor parar e pensar. Eu já fui muito assim, de ser muito assim,
bateu, levou e ter reações muito automáticas. E com o tempo, eu acho que é questão de tempo, de maturidade, de experiência de vida. Você vai mudando e vai vendo que vai dar certo. Eu lembro a primeira vez que eu não parava, trocava equipe, recontratava, demitia. Hoje em dia, tá bom, tudo bem, quer sair, tudo bem, vou contratar outra, tem uns pops aqui, ó, leia, estudar, vou treinar a próxima e vida que segue. Mas acredito que hoje você tenha pessoas que você consegue reter, você deve ter um time bem mais engajado. Sim, tem um time mais engajado, consegui reter, então tá bem mais leve hoje em dia, mas antigamente as trocas me consumiam muito, hoje em dia já é alguma coisa que eu consigo lidar de forma mais leve. E no sentido de, tu falou de experiências e eu ainda tô com a coisa do paladar no retrocede, Tá. experiências no mercado de luxo. Quando tu tem todas essas experiências, tudo que tu vive, tu traz ali para elas. A grande maioria. Já levou elas alguma vez para ter alguma experiência em spa? Que a gente vai fazer agora no fim do ano, que eu tô vendo pra gente poder fazer, levar elas no spa e frequentar. Eu já fui em restaurantes, bons restaurantes, assim, levar pra almoçar, levar pra jantar, isso já fiz. Mas agora eu quero fazer, tipo, um day use em spa, para que elas tenham a vivência ali do dia todo, de como é ter essa experiência. De como é ser bem tratada, de como é ter uma experiência de luxo, um tratamento diferente, para que elas entendam o que a gente faz na clínica é o básico bem feito, não é nada excepcional. E quando vocês vão num restaurante, essas que tu já fez de restaurante, depois tu conversa com elas e quebra assim o negócio. Olha, vocês observaram isso, aquilo? A gente conversa, fala, vocês observaram, gostaram disso, gostaram daquilo, você viu que o garçom não foi tão bom assim, assim, assado, para que elas tenham a visão crítica que eu tenho, assim, sabe? Aí eu tento passar isso para elas se tornarem mais críticas e verem detalhes. Elas já estão se tornando bem parecidas assim comigo. Por exemplo, eu raramente atraso, é muita exceção eu atrasar. Eu sou extremamente pontual, tanto que eu tenho outra colega na clínica e que eu já tive que chamar atenção porque ela atrasou 2 vezes com os pacientes. E eu não quero isso na clínica. E aí a minha secretária foi recentemente em outro colega e falou, doutora, nossa, atrasou, a secretária não me serviu nenhum café, foi mal educada comigo. Eu falei, então, pois é, elas começaram a ter essa visão crítica, que antigamente provavelmente não teria. Porque o pessoal acha que todo médico pode atrasar. Não, não pode atrasar, isso é uma cultura absurda. Não é falta de respeito. Tá? Hoje, qual que é o nosso bem mais precioso? É o tempo. Ninguém tem tempo para dar para os outros. Hoje em dia, tempo, eu falo, gente, quanto mais tempo, às vezes, por exemplo, termina a cirurgia, tem cirurgião que fica lá no repouso e fica enrolando no hospital. Termina a cirurgia, eu quero sair correndo, só vejo meu paciente tá bem, eu quero ir para minha casa. Eu faço mais coisa fora da medicina, né? Eu quero ter qualidade de vida também. E muito legal isso, de que a secretária, ela teve essa visão. E impactou no teu negócio, elas terem essas experiências? De que forma impactou? Com certeza. Elas se preocupam mais em observar detalhes ali do paciente. Por exemplo, a gente tem um campinho de observação no prontuário eletrônico, que, por exemplo, eu tenho muitas pacientes recorrentes, que eu faço muita cosmiatria, então é diferente do plástico. Opera, a paciente nunca mais volta. Tenho pacientes que estão comigo há 4, 5 anos e estão lá, porque eu faço muita cosmiatria. E aí eu sempre falo, tem que ter na observação, por exemplo, o gosto musical. Por quê? Porque na hora que ela vai para a sala de espera, tem que colocar a música que ela gosta. Não é perguntar a música que ela gosta, não. É olhar qual que é a música e já colocar. Perguntar é diferente. O que ela toma? Ela toma café ou ela toma cappuccino? Você já sabe. Então, você já serve. É com chocolate ou é com uma bolachinha que tem na clínica? É com ou sem açúcar? São detalhes que a paciente fala assim, nossa, ela sabe já, ela já decorou. Não precisa decorar, só anotar na observação do prontuário, tá lá anotado, entendeu? É saber, por exemplo, eu tenho umas 2, 3 pacientes, elas não gostam de ir para a sala de anestésico, elas gostam de ficar na recepção conversando. Então, a gente nem dá a possibilidade, a gente só vai lá, leva ela, tira a maquiagem, passa o anestésico, sabe que ela vai sentar na recepção. Então, são detalhes, assim, se atentar a pequenos detalhes. Por exemplo, deixou um quiche na geladeira, salgado, teve um paciente que chegou e falou, nossa, estava correndo, não consegui nem almoçar. Então, você já sabe, olha, fique tranquilo, tem um quiche, eu vou esquentar para você. Você não ficar com fome, entendeu? Então, eu tento passar isso para elas, de que o detalhe importa, não é frescura, de que isso que vai fazer o paciente, que vai fidelizar. Porque hoje, ser bom tecnicamente é obrigação de qualquer médico. Para estar no mercado de trabalho, para não depender de plano de saúde, como a gente, que trabalha 100% particular, você tem obrigação de ser bom tecnicamente, de ter uma boa entrega, de trabalhar eticamente. E esses detalhes é o que faz o paciente escolher. E é o que principalmente faz o paciente pagar mais caro.
Ele poderia muito bem ir, lá na cidade tem vários dermatologistas, tem outros cirurgiões, ele poderia ir em outro colega que também é tão bom tecnicamente, ou ele poderia ir em uma clínica que cobra mais barato que eu. Por que ele mantém com a gente? Por questão de padrão, por questão de excelência, por questão de não ter atraso, de entrega, de atenção de pós-consulta, eu acho que é o principal, eu acho que é assim, o que manda para mim é pós-consulta. Isso para mim é o carro-chefe de qualquer empresa, o pós-venda, né? Que acho que se não faz um bom pós-venda, o paciente não vai voltar nunca mais. Aquela frase que o pós-venda é o pré-venda da próxima venda, eu acho uma verdade... Com toda certeza. Uma verdade absoluta. Tem até um efeito... É uma forma como a gente lembra das coisas, na verdade. Chama de efeito pico-fim. O que é o efeito pico-fim? Qualquer experiência, a gente lembra do pico, do ápice da emoção da experiência, ou seja, o momento em que a doutora me falou tal coisa, o momento em que eu expus tal medo meu e me falou alguma coisa, o momento em que tu me tratou de uma maneira que me marcou, e a gente lembra do fim. E o fim da experiência, dentro de uma experiência de consultório médico, se a gente está trabalhando numa ótica de que eu entrego consulta como meu produto, o fim, às vezes, pode ser o momento que eu digo, então tá, e o paciente sai da sala. Mas quando eu vejo que eu tenho uma linha de cuidado, o fim, ele é essa continuidade que é o pós-consulta, e isso fica na memória das pessoas. E muita gente deixa isso passar batido, como se não fizesse parte de tudo. Só que o que a gente faz, na verdade, quando a gente entrega, a gente não faz o serviço isoladamente. É uma lógica, é uma arquitetura de experiência que tem que ser montada, e a gente tem que pensar nesses detalhes para o paciente lembrar. E quando a gente está, tu falou assim, o paciente está disposto a pagar mais. É uma pessoa que está numa situação onde ela está se sentindo ameaçada, ela não pensa direito. Qualquer ambiente diferente, um ambiente novo, um ambiente que me dá medo, me põe em um estado assim fisiológico eu vou ficar mais adrenérgico, eu vou ficar com a guarda mais alta, se eu tô com fome mais ainda, né? Se eu tô com fome eu já começo a ficar assim, se eu tô com fome eu não tô parasimpático, eu não tô digest and rest, eu tô fight or flight se eu tô com fome. Então essa é a primeira coisa, se eu tô com fome eu não presto nem atenção direito, eu já tô meio suspeito de tudo, parece que não estão me tratando bem aqui, e aí eu vou começar a ficar fechado, a chance de eu comprar, de eu converter, ela é muito menor do que se eu estiver me sentindo seguro. E sentir seguro é do ponto de vista sensorial também. É o que tu falou, é a música que tu sabe que a pessoa gosta, é o café. Eles sabem até o café que eu gosto. Nossa, eu tô em casa. Tipo, poxa, eu me sinto cuidado. Não tô com fome, eu tô bem. Então, no momento que a pessoa recebe um orçamento de algo, descobre quanto que é o orçamento da cirurgia, a forma como ela está se sentindo naquele momento impacta diretamente na conversão ou não. Com certeza. Impacta muito. E aí, aos poucos, você vai conseguindo passar tudo isso para sua equipe, para que durante todos os pontos de contato ali do cliente não tenha uma quebra. Porque a equipe tem que falar a mesma linguagem, né? A cultura tem que ser muito parecida. Então, se tiver uma quebra em algum ponto de contato, vai impactar ali na conversão final. E aí, isso você consegue com treinamento contínuo. Treinar e não vai acabar nunca. Tem uma ideia do Jobs to be done que eu acho legal, que é sobre a pessoa que vai comprar um martelo, né? A pessoa vai comprar um martelo, ela não quer ter um martelo. Ninguém quer ter um martelo. O que ela quer? Ela quer ter o quadro pregado na parede. E aí você que vem de martelo tem que entender que a pessoa quer o quadro pregado na parede. Que aí você entende que existe muito mais no entorno daquilo. E assim, a paciente que vem até você, ela não quer uma consulta, ela não quer uma cirurgia. Ela quer se sentir bem, ela quer se sentir bonita, ela quer ter autoestima renovada, é poder colocar um biquíni, é poder olhar no espelho e gostar do que vê, poder tirar foto e não olhar a foto e achar feia. Então, não é nem um resultado específico. Não, é o sentimento. É o sentimento de um resultado. É o sentimento. Ela quer a transformação, o sentimento que aquilo vai gerar de impacto, principalmente emocional. E se eu entendo isso, eu posso
de certa forma, antecipar esse sentimento, calibrando essa expectativa com a pessoa e fazendo-a sentir que ela está no processo de alcançar isso durante toda a jornada contigo. Então, acredito que a tua paciente, como tu cuida para todos esses detalhes, quando ela associa mentalmente aí no teu consultório, ela não está pensando, eu vou numa consulta chata. Ela está pensando, eu vou lá com a doutora Aline e eu vou me sentir melhor do que eu estava antes de ter vindo. E isso aí não tem algo que possa fazer clientes mais fiéis do que isso, né? Eu acho. Essa conexão emocional verdadeira com a paciente, eu acho que... Eu até brinco, eu falo que todas as minhas pacientes quase que se tornam amigas, assim. Eu sei muito bem do ambiente de vida delas, eu sei da viagem, eu sei de tudo. E eu me interesso genuinamente naquilo. Então, na consulta, a gente conversa sobre várias coisas. Aí, às vezes, ela, durante os procedimentos, ela nem sente dor. Aí eu falo, terminou. Nossa, mas eu nem senti dor, porque ela tá ali tranquila, calma, tá num ambiente gostoso, que ela gosta de ir. Tudo isso vai fazer a experiência dela ser melhor comigo e até dela voltar. Tu tem muita identificação, então, com os seus pacientes? Assim, muita coisa em comum? Tenho, bastante. Acaba que o melhor nicho é o nicho parecido conosco, assim. Só que as pacientes são muito parecidas comigo, mas todas são mais velhas. Minhas pacientes são, tipo, 40, 45 mais. Mas são muito parecidas. Com gostos, hobbies, viagens, vinho, estilo de vida, até estilo, assim, de ser mais clássica no modo de se vestir, de ser mais conservadora na rede social. Então, são bem parecidas comigo. Cara, tu começou a fazer bastante Instagram, mas hoje tua captação, ela é bastante... mesclada, tem indicação e Instagram. Hoje, eu acho que está em torno de 50-50. 50-50. E quando começou, era como? Majoritariamente era indicação, no começo. Aí, aos poucos, o Instagram foi crescendo. E hoje ele serve muito como validação, né? Às vezes vem de indicação, um amigo ou um paciente, alguém me indicou, ele entra no Instagram, ele valida o que fez a indicação e depois ele agenda. A mídia social, ela serve muito Ela serve como validação. Eu vejo que tem gente que às vezes vem acompanhar o nosso perfil e aí tu vê que a pessoa veio seguir de um anúncio. E aí ela curtiu um conteúdo orgânico, denso. Aí depois ela curtiu um outro negócio no story. Depois ela clicou no link da bio. Aí ela foi para uma reunião comercial. Aí depois não era o momento, mas ela escutou um podcast. E, cara, é uma jornada... que as coisas vão se retroalimentando em todos os pontos, mas a coisa que é mais forte de todas é a validação de outras pessoas. Então, quando você clica no perfil de alguém, você vê lá um perfil no Instagram. Se você vê 3 amigas que você respeita e admira, seguem aquele perfil, você vai parar para ver o que tem naquele perfil. Se não tem ninguém, você... não dá tanta importância. Vai abandonar. E isso demora tempo, né? Para construir. É um tempo que acho que nós médicos somos muito ansiosos, assim, em relação a construir carreira. E eu acho que você tem que trabalhar isso dentro de você, é um processo. Viralizar ou crescer muito rápido não é algo muito fácil e talvez não seja sustentável. Eu penso em mim, por exemplo, se eu tivesse, quando eu terminei a residência, já aberto a clínica, não teria dado certo. Eu não tinha capacidade para ser gestora na época. Então, ao longo dos 2, 3 anos que eu fui me monetizando para poder comprar salas comerciais e fazer reforma, eu fui fazendo vários cursos de gestão e fui amadurecendo e me aprimorando tanto como cirurgiã, em melhorar a parte técnica, e também como empresária. E aí, hoje eu já consigo gerir a clínica. Se fosse antes, acho que não teria dado certo, entendeu? Então, não adianta você querer colocar, lá em Goiás a gente fala muito, né, colocar o carro na frente dos bois, não adianta, não vai dar certo, vai atropelar. Só que internamente a gente tá muito ansioso, porque a gente ficou muito tempo na faculdade, muito tempo na residência, então a gente quer ter sucesso profissional muito rápido, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu vejo muito comum entre médicos. E eu me pego pensando nisso, eu falo, mas nossa, já tem 5 anos que eu terminei a residência. Tipo, mas 5 anos não é nada. Aí você se compara, às vezes, é muito comum você se compara com colegas que têm 10, 15 anos. Eu falo, gente, mas cada um
tem seu tempo, cada um tem sua curva de aprendizado, cada um tem seu processo. Então, tem que tentar respeitar seu próprio tempo. Apesar de ser difícil até para mim, mas você tem que entender que o processo é seu, é individual de cada um. Tem uma questão que eu ouvi isso em algum lugar, que uma mesma coisa ela pode acontecer em momentos diferentes da tua vida. E essa mesma coisa, ela pode ser uma bênção ou um fardo. Isso depende do que da tua... Isso depende... Se vai ser uma bênção ou um fardo, depende da força do braço. Em outras palavras, o que é a força do braço? Depende do quanto eu pude me desenvolver para conseguir absorver aquilo e sustentar. Porque senão ia ser um fardo tão grande que eu não ia ter essa capacidade. Então, cuidado com o que você deseja, né? Porque às vezes a gente pode estar desejando alguma coisa para a qual a gente não está pronto. Exato. E esse exercício de olhar para dentro, que deveria ser o primeiro exercício, acaba que, para a maior parte das pessoas, ele acontece no processo, levando porrada, assim, né? E tá tudo certo. A gente acaba aprendendo muito mais com os erros do que com os acertos, né? Isso é normal do ser humano. Eu admiro as pessoas que conseguem olhar para o erro do outro e aprender. Mas geralmente a gente aprende com os nossos erros, quebrando a cara. E para errar, a gente tem que executar, tem que ter ação, tem que ser rápido, executar, errar, aprender, tomar feedback, crescer. É só assim que a gente consegue se desenvolver. Com certeza. E teria, Aline, alguma coisa que você diria para a Aline de 5 anos atrás, quando terminou a residência, algum conselho que tu daria para ti que tu acha que poderia ter um grande impacto na tua vida profissional? Acho que ter paciência com o processo. Acho que saber que o tempo vai mostrar, você vai se dedicar, vai dar certo. Não desistir, seguir em frente, que o bom profissional, se ele se dedica, se ele estuda, se ele corre atrás, vai dar certo. Mais cedo ou mais tarde, o caminho vai se mostrar. Eu acho que não imaginava que em 5 anos eu estaria com uma clínica, com tecnologia, com colaboradora. Eu não imaginava que eu ia chegar onde eu estou sozinha, assim, do nada. Foi muito trabalho, muito esforço. Eu acho que eu falaria isso para ela. Confia no processo que vai dar certo. Tu não tinha a visão de que... Não tinha essa visão. Porque eu não tinha essa visão empresarial, eu não tinha a visão que eu tenho hoje, eu tinha zero conhecimento, sabe? Mal sabia o que era lucro presumido do lucro real, sabia básico, porque tinha que ter uma PJ para poder prestar serviço no hospital e dar plantão, só sabia isso. Então, foi a Aline que terminou a residência ali em 2020, a Aline que eu sou hoje, são pessoas completamente diferentes. Qual que foi, assim, o momento mais difícil que tu teve nesse processo, assim, o vale da morte ali, o momento de maior, que tu teve algum momento que tu pensou, cara, acho que não vai dar certo isso, acho que eu vou desistir? Olha, quando eu tinha uns 4 meses de empresa e trocando, não parava colaborador, e eu falei assim, acho que não vai dar certo, eu não vou dar conta, sabe? E eu tava com vários vínculos, trabalhando muito, assim, não tinha tempo. Eu falava assim, não sei o que eu faço, porque eu não sei, não consigo ser empresária, eu tenho que ser médica, eu tenho que ser professora e speaker e dar aula e conseguir gerir pessoas, contratar e demitir. Eu cheguei a pensar assim, nossa, acho que não vai dar certo. E aí eu parei, pensei, recalculei, eu falei assim, eu inaugurei minha clínica, é a minha prioridade, é o que eu quero colocar minha energia, então eu não posso focar energia em outras coisas, eu vou precisar abrir mão, que foi o que eu abri mão de ser speaker, entendeu? Eu abri mão, era uma coisa que eu gostava, que era muito bom pra mim, e assim, eu adorava fazer, mas eu vi que estava prejudicando o meu foco, eu estava tirando energia de um lugar para o outro, aí eu falei assim, não, vou dar um basta, te sair da indústria farmacêutica, eu falei, agora eu vou focar, eu investi mais em consultorias, em mentorias, e eu percebi que é o caminho, entendeu? É o meu caminho, claro, né? Tem pessoas que têm outros caminhos, mas é o caminho que eu quero. Porque o que eu mais quero, ser dona do meu tempo. Eu sempre quis isso. Eu tenho vários colegas que são só auxiliares ou que estão na indústria, mas você não manda no seu tempo. Você não tem a liberdade que eu tenho. Os meus amigos até brincam, falam assim, nossa, mas você viaja todo mês com seu marido. Eu tenho a liberdade de bloquear minha agenda sexta e poder viajar com ele na quinta e ficar viajando sexta, sábado, domingo. Eu tenho vários colegas que não têm essa liberdade, entendeu? Ele tem a agenda do cirurgião principal. E eu quero mandar no meu tempo. Então, por isso que eu falei assim, eu vou gerir minha clínica, vou fazer esse negócio dar certo, porque eu quero mandar na minha agenda. Eu quero tirar férias, ficar tranquila, saber que eu que mando aqui.
Acho que essa é uma das maiores dificuldades e fica assim como uma última lição para as pessoas, que é olhar para tua vida e entender o que tu tem que cortar dela. Que às vezes não Exato. é sobre adicionar mais uma coisa, às vezes é sobre cortar coisas da Cortar. tua vida para Saber falar focar. não. É difícil, né? Saber falar não. Nós médicos, a gente tem mania de polvo. Vai aparecendo oportunidades, a gente vai abraçando todas. E eu fiz isso também, fui abraçando tudo. Chegou um momento eu falei assim, não dá. Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa e focar naquilo que é o meu futuro, é o meu objetivo de vida. Saber falar não, acho que é bem importante e todo médico deveria saber falar. Essa é uma habilidade superpoder. Em alguns cenários eu tenho, em outros eu não tenho tanto, mas estamos melhorando sempre. Exato. Evolução contínua. Aline, e como que o pessoal faz para te encontrar nas suas redes sociais, para acompanhar teu trabalho, para ver um pouquinho do teu lifestyle? Meu Instagram, então, doutora Aline Rezende Plástica. Tô lá diariamente, conversando, compartilhando. Então, quem quiser me seguir aí, fique à vontade. Trabalho basicamente no Instagram, tem um TikTok também, mas tô iniciando ainda. Resende com Z. Rezende com Z. Aline Rezende Plástica. E para operar contigo, tu opera muitas médicas? Opero, tenho bastante paciente médica. É? Ó, que legal, tenho bastante paciente médica da área da saúde. Eu opero tanto em Piracicaba quanto aqui em São Paulo, então é opcional, a gente faz teleconsulta também, tá super fácil, dá pra gente se programar. Aqui eu costumo operar 9 de julho, Oswaldo, e lá em Piracicaba em 2 hospitais. Legal, legal. Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite, foi ótimo. E para quem está em casa, aquela avaliação de 5 estrelas por todos os aprendizados de hoje. E voltando aí para os pontos que eu tinha pensado no início, olha só, caixinhas organizadas, isso daí é fundamental. 2, escolher muito bem seu nicho. E um nicho que tenha valores similares aos teus é muito bom. Não se venda, né? Seja fiel aos teus valores. Com certeza. Terceiro ponto, não lembro qual foi o terceiro ponto, né? A Também não velocidade entre ter uma ideia E e executar. executar essa ideia. Tem que executar. Se não executar, nada vai dar certo. Não adianta ficar só na teoria. É colocar a mão na massa e fazer mesmo. E Não tem jeito. Vem um quarto ponto de brinde, que é saber quando fechar uma porta. Isso é importante. Muito. Acho que isso faz toda a diferença. Então, galera, um grande abraço para vocês e até a próxima.